O engenheiro vai ter orgulho de frequentar o CREA e dizer: eu sou engenheiro. Bem, para começar, quem é Fernando Aniboletti? Então, Renato, Fernando Aniboletti é um engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, com 30 anos de experiência aí no mercado. Legal. E por que você quer tanto ser presidente do CREA? Já é a quinta eleição, se eu não me engano. Explica um pouquinho que sonho é esse, que loucura é essa, porque geralmente a gente costuma falar para você, né, que um dia você vai dar o azar de ganhar esse CREA. Como é que você trata isso? Então, é verdadeiramente a minha quinta eleição, só eu tenho cinco candidaturas. A proposta é mudar o atual modelo, um modelo que está superado, que não atende aos profissionais de engenharia. O profissional de engenharia ele pode, só que ele tem que acreditar em uma proposta nova. Antes, nós tínhamos uma eleição que era na urna de lona. Hoje nós temos uma eleição pela internet, basta ele pegar o celular e votar, quer dizer, sem trabalho nenhum, dia 17 de novembro. Então, qual é a proposta? A proposta é a mudança da engenharia, acabarmos com a função de engenheiro de Uber que eles criaram. Mas eles criaram essa função de engenheiro de Uber, não foi o mercado que está se adaptando? O que você, assim, você fala de proposta. Que tipo de proposta? Preciso saber que tipo de proposta é. Se eu sou profissional, eu preciso saber que proposta você tem para me oferecer como benefício para mim. Porque, para ser sincero, assim, os engenheiros hoje, eles odeiam o CREA. É igual aquela série, né? Todo mundo odeia o Chris, todo mundo odeia o CREA. Como que você pretende mudar isso? Ou você também odeia o CREA? O profissional de engenharia ele tem motivos para odiar o CREA, porque o CREA não proporciona nada para ele, não proporciona uma representatividade. Eu sou um candidato que eu venho aqui representar a classe de engenharia e dos engenheiros. Eu não sou candidato de grupos, eu sou o único, Renato. De grupos que você fala é o do sistema, não é isso? Você não é candidato do sistema, você está vindo de fora do sistema para tentar meio que implodir o sistema. Por isso que eu tenho sido eleições, Renato. Por quê? Porque eu nunca quis fazer parte daqueles grupos. Eu nunca fui conselheiro e nunca quis ser. Eu tenho uma Associação de Profissionais de Ciência e Tecnologia, há 15 anos, e nunca quis registrá-la no CREA. Por isso que eu venho candidato e é a quinta vez, porque não dá para ser daquele jeito. O modelo tem que ser outro. Você profissional, o profissional, se quiser, ele consegue mudar isso, Renato. Como? Ele pega o celular dele e agora tem oportunidade de votar. A ousadia de ser candidato é minha. A responsabilidade de mudar é dele. Somos 150 mil profissionais. Fica a critério dele. Vai mudar? Se eu votar em você, o que vai mudar? Um sistema que já vem viciado de muitos e muitos anos, como que você pretende mudar isso? São várias as propostas. Por exemplo, uma coisa que é ímpar. Só eu tenho isso aqui. Tirar o sindicato do plenário. Por quê? Judicialmente, é coisa com responsabilidade, é conversar. O sindicato tem um papel importante para negociar o salário mínimo profissional. Nós vamos conversar. Agora, mas isso tem a lei, pô. Pois é. Não precisa sair do sindicato para isso. Mas o sindicato está no plenário até hoje, do CREA. Então me explica uma coisa. E aí, só não cortando o que você está falando, o sindicato, junto com o clube de engenharia, decidem todas as coisas dentro do CREA. Isso que eu queria E aí perguntar. nós queremos criar, aí você falando em proposta, nós precisamos criar várias associações, nós vamos ter um assessoramento jurídico para criar essas associações, muitas delas, inclusive no interior, porque o interior ele é esquecido. Você está aí no interior, você sabe que o interior é esquecido. Mas assim, retirar o Senge do plenário, tu não acha isso muito ousado, cara? Tu não acha isso? Eu estou aqui para ousadia. Eu sou o único de oposição. Eu tenho ousadia de ser candidato pela quinta vez. A responsabilidade de votar é do engenheiro. Quando você fala que é o único de oposição, o que você quer dizer com isso? É que você é o único que não pertence ao sistema, mas quer entrar no sistema. Eu sou o único que sou diferente. De que forma? Se o engenheiro não gosta do CREA, por algum motivo, ele se sente perseguido, ele se sente
desprestigiado. Acho que todo mundo que tira dinheiro do nosso bolso se torna inimigo. Sem função, sem nada de retorno. Não retorna nada. Então, se ele se sente desprestigiado, ele vota no Nibolete. Se ele acha que está bom, ele vota neles. Então é por isso que eu sou o único de oposição. Porque se você pegar nas redes sociais de todos os candidatos, eles estão todos juntos. Então, se quer mudar, tem que mudar por uma pessoa que está fora disso, está diferente disso. Que pensa como profissional do dia a dia, né? Isso. Pensa como profissional do dia a dia, aquele cara que tem a dificuldade, que está ali exercendo uma atividade técnica, seja ela de projeto, mais tranquilo, seja ela operacional, com o pé, o engenheiro civil, com o pé na lama, o engenheiro mecânico no calor da solda. Falando como você falou agora, sobre projetos, né? Vou tocar nesse assunto. O que você pretende fazer para que... Uma vez, eu vou contar uma história aqui. Uma vez um presidente de CREA, ele me falou que o CREA, ele não nasceu para poder beneficiar profissional nenhum. Ele nasceu para poder fiscalizar o exercício legal. Você pretende transformar o CREA em algo que seja beneficiário para os profissionais? E como você quer fazer isso? Claro, o profissional, a função do CREA é fiscalizar. Isso é muito pouco. Isso é o que o grupo faz, ou melhor, deveria fazer. O que o CREA faz é uma reserva de mercado. Ele não, exatamente. Inclusive temos as discussões aí com o técnico e com o CAL, cada um tem a sua parcela de serviço na sociedade. A sociedade escolhe. Ela pode escolher um engenheiro para uma determinada situação, pode escolher um técnico para outra determinada situação, desde que ela seja compatível com o conhecimento dele, certo? E com a legislação. Então, como fazer isso aí? Tem que fazer as mudanças, tem que ter ousadia, tem que dialogar. Que ousadia, o que eu saber porque assim, não adianta você chegar aqui e falar que tem que mudar, mas não falar o que você quer mudar. Então, por exemplo, a RT. A RT é uma coisa complicadíssima. Um engenheiro, vamos supor que ele entenda que ele vai trocar um disjuntor. Ele pode cobrar R$300, como ele pode cobrar R$200, se estiver perto da casa dele. Pô, tá ali do lado da casa dele, ele cobrou R$200, certo? Aí o que acontece? Ele paga R$100 de RT, R$90 de RT. Então a RT, ela tem que baixar o valor. Aí, como você disse, outras lideranças aí, outros presidentes já falaram assim, não consegue. Claro que consegue. A gente cria a RT social. Uma RT que custe, que o valor de cobrança dela seja 1% do valor do contrato. Como é que é isso? Se chegar num valor do limite da tabela, cumpre a tabela. Abaixo do valor da tabela é 1% do valor. Então, se eu tiver um trabalho de R$500, vai cobrar R$5. Aí agora, como fazer? Como fazer, Renato? Eu te pergunto para você. Nós temos resolução. Resolução na hierarquia da lei está muito lá embaixo, está muito rasteirinha. A resolução não vem pelo CONFER? Está muito rasteirinha. Existe o Colégio de Presidente, CP, Colégio de Presidente. Primeiro nós vamos lançar a proposta. Nós vamos buscar o coletivo, vamos buscar o colegiado. Se não acontecer, vamos passar para uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O judiciário. Então, na hierarquia da lei, acima de tudo, nós temos a Constituição. Aí lá embaixo, muito rasteirinho, nós temos a resolução. Então é possível, pode fazer. Não faz porque os candidatos que passaram aí nunca provocaram, nunca quiseram fazer, nunca pensaram pelo profissional. Por isso que eu sou o único de oposição, Renato. E aí, como fazer de fato? Eu falei, mas não. Olha só, Leonardo, não falei, mas não falei, não é isso, Renato? Vamos detalhar agora como fazer? Vamos detalhar. Então, como fazer? Se o perito, ele recebe alguma coisa em torno de R$300 e poucos por uma perícia de JG, gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça, R$400, certo? É 300 e pouco, R$400. Vamos conversar com o responsável pelo setor de perícia do judiciário. E se ele entender e pedir ao CREA judicialmente para fazer alguma coisa alternativa na proposta da RT social cobrando 1%, eu tenho que cumprir a decisão judicial, não tem? Ou não? Tem. Aí eu cumpro a decisão judicial, vai dar conflito com o CONFER, não vai? Vai. Está aqui, CONFER, resolve. Como é que nós vamos resolver isso? Enquanto isso, nós estamos pagando a RT social, não é isso? E o outro engenheiro, numa situação similar, que trocou o disjuntor, que o engenheiro mecânico que fez a inspeção numa ambulância, kit ambulância, você retira, depois de 5 anos, você retira os equipamentos, aí o engenheiro faz uma inspeção para ver que retirou aqueles equipamentos, e aquela ambulância é vendida para o mercado aí. R$300 custa esse trabalho. E aí o que acontece? Não, vou fazer igual a perícia. Vou pagar o RT social. Quando eu tiver esse universo, o perito que pagou a RT social, os outros engenheiros de menor valor que pagaram a RT social, o que eu faço? Eu entro na justiça. Judiciário resolve. Eu tenho um conflito. Eu estou subordinado a um Conselho Federal
que diz que eu tenho que cumprir uma resolução, que na hierarquia da lei está lá embaixo. E eu tenho uma Constituição Federal que me garante algumas prerrogativas. E aí o judiciário vai decidir. Se ele decidir que tem que manter, eu provoquei, eu estimulei, eu busquei. Os outros presidentes que estão para trás nunca fizeram isso. Por isso que eu sou o único de oposição, Renato. Entendi. Vamos falar um pouquinho, cara, sobre um assunto que tem trazido realmente muito conflito para os profissionais, tá? Por exemplo, a gente teve ali um outro candidato falando num podcast que ele executa uma função que nunca esteve nas atribuições dele, né? Particularmente, eu sou muito a favor de uma desregulamentação. Renato Guimarães é a favor de uma desregulamentação, onde no mercado vai sobrar só os especialistas, pessoas boas naquilo que fazem de verdade. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Por quê? Existem profissionais de engenharia que eles executam trabalhos que realmente não estão na sua atribuição. E, por outro lado, o nosso conselho, os nossos conselheiros, por serem maioria engenheiros civis, às vezes um sanitarista não pode assinar uma ART de um aterro sanitário. Isso aconteceu alguns meses atrás, com um profissional que procurou a gente. Como lidar com isso? Você como presidente, como você pretende lidar com a liberdade de profissional trabalhar no mercado que ele atua? Então, hoje nós temos que cumprir... Levando em consideração que as empresas hoje não querem mais montar equipes multidisciplinares. Esse é outro ponto para discutir logo após essa pergunta. Nós vamos discutir esse ponto aqui. A gente precisa de uma sobrevivência das empresas, consequentemente a garantia e a segurança para a sociedade para que exista a mão de obra do engenheiro, ok? Nós vamos falar no próximo aí, se você entender que sim. Então o que acontece? Deixar de cumprir a resolução não podemos. Como eu falei no início da RT, e assim como podemos falar da anuidade, como baixar a anuidade, já temos duas na fila daí, né? Então o que acontece? Vamos levar para o colégio de presidente, vamos debater, precisamos refinar isso aí, as atribuições diárias, inclusive áreas... Deixa eu te interromper só essa parte aqui. Vou levar para o colégio de presidente. Se a gente tem um sistema viciado, que você diz que quer quebrar esse sistema viciado, como é que você vai levar uma decisão para o colégio de presidente onde é um sistema viciado? Mas na hierarquia primeiro eu tenho que levar para a última instância do administrativo, entendeu? E depois para levar para numa situação, levar para o judiciário, por exemplo. Então a gente tem que levar até para fazer prova, até para documentar alguma coisa. E aí nós vamos provocar do colégio de presidente, vamos buscar aferir, junto com os nossos técnicos internos, o que tiver que aferir para levar essa proposta. E se ali na frente precisar entrar no judiciário, nós vamos entrar no judiciário. Para quê? Para garantir ao profissional que ele exerça a atividade dele, ainda que aquele profissional consiga atingir uma outra área que não é especificamente assim. Quando eu digo isso, no refino, tem que discutir com o plenário tanto do CREA quanto para o plenário do CONFEA, e aí ajustar as funções de forma que garanta para a sociedade um trabalho de excelência e sem risco, e que possa executar, o profissional consiga executar aquele trabalho. Tá, há um tempo atrás nós sabemos que o CREA queria martelar na tua cabeça porque tu falou uma coisa aí que não é atribuição do CREA local, é atribuição do CONFEA, que é em relação à anuidade. Como que você pretende baixar isso se não é atribuição do CREA? Isso aí é papel do CONFEA. Renato, eu não estou aqui para fazer a mesma coisa. É por isso que eu sou candidato 5 eleições. Porque se fosse para seguir orientação de grupo, eu estaria fechado com eles. E diga-se de passagem, eu não quero nada deles que não seja seu presidente para fazer as transformações para o engenheiro, para os profissionais, para a classe. Eu sou um candidato da classe e, quando eu digo, o único de oposição. Como é que fazemos isso? Não podemos deixar de provocar situações. Para o CONFEA, principalmente. Já falei e vou repetir. Se houver necessidade, entramos na justiça. De que forma? Como é que podemos reduzir a anuidade? O CREA dá um desconto para pagamento até março. Pagamento à vista, 10% de desconto. Vamos supor que está definido isso do CONFEA. Vamos provocar, vamos estimular, vamos entrar na justiça, vamos convencer o plenário do Conselho Federal, certo? E aí sim, dentro dessas prerrogativas todas, será que nós não podemos fazer assim, ao invés de dar o desconto para pagamento até março, não podemos parcelar em 12 parcelas? Você não entende que isso é uma pseudo-redução? Você não entende que isso é uma facilitação para aquele engenheiro que não está conseguindo pagar?
Por que não dá para fazer? Tá, Uma coisa tão básica. Eu quero te perguntar uma coisa, assim, existem propostas que você tenha para um real benefício ao profissional? Por que eu falo real? Porque às vezes a pessoa fala que diminuir a anuidade é benefício, não é benefício nada, o cara continua gastando. Se for olhar por esse lado, sim. O que o CREA pode fazer, o que o próximo presidente, se você for presidente, o que ele pode fazer para que o CREA beneficie profissionais, coloque dinheiro no bolso desses profissionais? Vou te dar uma que eu acho que é mais evidente. Redução do valor do plano de saúde. Você acredita que tem profissionais que pagam o CREA por causa do plano de saúde? Irmão, legal, bacana. Como é que reduz com a concorrência? Desculpa, você está reduzindo. Eu não quero isso, eu quero saber como colocar dinheiro no bolso do profissional. Vai colocar dinheiro no bolso do profissional é colocar ele empregado, ou seja, estimular as empresas, fazer uma fiscalização. Banco de currículos, alguma coisa assim? Tem um banco de currículos. Nós vamos ter o nosso sistema, é uma das coisas que nós temos que melhorar muito, nosso sistema. A fiscalização ela vai ser integrada com algum banco de dados público e algum banco de dados privado. E aí o que acontece? Dentro dessa prerrogativa da fiscalização, vamos supor que conseguimos cruzar com os dados da Receita Federal. Ou se não conseguimos com o ISS. Onde sinalizar um trabalho de engenharia, vai sinalizar no sistema. Aí automaticamente, se é um trabalho de engenharia que não tem RT, fiscalizamos. Tá? E é direcionado. Como é que é direcionado? O corpo de bombeiro, tem um monte de irregularidade com o cadastro de engenheiro. O GNV veicular costuma ter. Tem alguns segmentos que existem as irregularidades. Então a fiscalização. E como é que colocamos o dinheiro no bolso profissional? Gerando emprego. Integramos um banco de dados, um banco com site que ele vai gerar um banco de currículo. Como é que vocês pretendem divulgar isso para as empresas? Já tem um monte de empresa aí de vagas.com, né? Tem várias empresas que fazem isso. Engenharia.org. Engenharia.org faz isso muito bem. Não, mas como é que você pretende trazer isso para dentro do CREA? Como vai funcionar isso? Então, vai figurar lá no sistema. Mas no sistema tem que ter uma equipe dentro. Vai ter equipe de comunicação, vai ter a TV CREA que ela vai funcionar, vai chamar as empresas para falar e expor os produtos, serviços, e elas vão funcionar. E outra, Renato, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos pegar um grupo. Vamos lá, essa equipe vai levantar uma empresa que ela queira e está engajada, vamos dizer, com o que o CREA propõe. Vou dar um exemplo, carro elétrico. Vamos lá, vou até falar o nome de uma empresa, não, uma empresa automobilística qualquer, certo? De carro elétrico. Aí ela interessou. Aí nós vamos lá, fechamos nesse pacote, nós vamos lá no país dele com um grupo de conselheiros, certo? Profissionais sorteados, e aí nós vamos lá no país de origem da fábrica e vamos pegar aquela tecnologia. Vai ter um curso, um período lá de um curso de formação, alguns dias. E aí depois esse profissional vem para cá, junto com a equipe da empresa, dá esse curso para multiplicar, para ser um multiplicador. E aí o CREA passa a dar esse curso dentro do CREA. E, inclusive, essa fábrica, o ideal é que essa fábrica amanhã queira colocar uma fábrica aqui e utilize esses profissionais para quê? Para trabalhar naquela fábrica, entendeu? Então vai ser um CREA diferente, não vai ser só aquele CREA que fiscaliza, vai ser aquele CREA que fomenta. E a empresa vai estar aqui dentro da TV CREA falando da marca dela, falando do que ela faz. Então isso aí é um incentivo mais a quem quer empreender também, né? A quem quer empreender. Não só para empreender. Aliás, o engenheiro, ele não tem que só estar ali trabalhando, eu acho que a gente tem que estimular o engenheiro e empreendedor. Nós vamos pegar uma consultoria jurídica, vai ter tanto para fazer associações, que ele pode empreender através da associação, ou ele pode empreender sozinho, igual Como através da associação? Ele vai lá, não tem nada, quero fazer uma associação, vai lá no setor o setor vai dizer para ele como é que faz, vai criar um estatuto para ele, vai dar as prerrogativas jurídicas. Como que empreende através da associação? Um grupo de engenheiros, um grupo de pessoas, qualquer que seja, e nós estamos falando de profissionais e estamos falando de engenharia, um grupo de pessoas é uma associação. A partir daí que eles se associarem, eles vão... Não, você não entendeu o que eu perguntei. Como que eu vou empreender, como que eu vou criar negócios através de uma associação? Então, vamos supor que ele tem uma atividade multidisciplinar. Ele pegou um engenheiro civil, um elétrico, um mecânico e vai fazer, por exemplo, uma manutenção predial, certo? E trabalhar no MEI. Até ele criar uma empresa, ou então ele com a própria associação dele. Engenheiro não pode ser MEI, não. Mas tem um modelo do novo, um MEI aí que estão criando aí, que vai permitir que o engenheiro possa ser,
não é isso? E aí a gente vai buscar, e aí você mexeu num ponto importante, Renato. Nós precisamos ter uma assessoria parlamentar, que nós vamos ter uma assessoria parlamentar e institucional, para estar discutindo junto ao legislador e os executivos os problemas da engenharia. Você quer ver uma coisa que me entristece muito? É você ver um político com o dedo no projeto. Você não vê um político com estetoscópio no pescoço. Por que o político está com o dedo no projeto? Então nós vamos ter uma equipe nós vamos ter um assessor parlamentar e institucional, nós vamos buscar o legislativo e nós vamos buscar o executivo para falar para o executivo, ou governador, ou prefeito, aqui nessa atividade aqui tem que ser um engenheiro, presidente de empresa de engenharia tem que ser um engenheiro, secretário de empresa de engenharia tem que ser engenheiro, entendeu? E ainda que se negocia, não, o secretário não é, mas toda a equipe dele técnica, seja ele o diretor ou seja o subsecretário, tem que ser engenheiro. Como é que um cara leigo bota a mão num projeto? O leigo bota um estetoscópio no pescoço? É por isso, Renato, que eu sou o único de oposição. De certa forma. Por que de certa forma? Eu falo assim, existe um livro chamado Toque de Midas, que é do Donald Trump, junto com o Robert Kiyosaki, né, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que o cara, para poder ser empreendedor, ele tem que abrir mão por muitas vezes da própria profissão. Positivo. Entende? Para poder aprender a ser gestor. Isso. Né? E como que o CREA pretende convencer o profissional de engenharia que ele tem que às vezes deixar de ser um engenheiro para ser gestor? Vocês vão dar curso, vocês vão dar... Vamos dar curso, vamos dar palestra, workshop. Vai ter convênio com a universidade? Como é que vai ter. Inclusive, antes de falar da universidade, nós temos a proposta da Unicrea, não é isso? Mas antes disso, esse profissional empreendedor, no segmento dele que ele está buscando empreender, ele vai entrar no sistema, ele vai se cadastrar para dar o curso dele, para fazer a palestra, o workshop. Não vai precisar da associação. Se ele quiser estar como associação, ele também não vai passar pelo presidente. Aquilo é um modelo antigo. Eu sou o único de oposição. Eu não aceito aquele modelo para falar com o presidente, o amiguinho do presidente, os coleguinhas do presidente que vão lá para a semana de engenharia turistar. Você está me dizendo que você vai ser inacessível? Não, inclusive vai ter ouvidoria pontual. A ouvidoria vai ser para resolver na hora os problemas e levar para o presidente. Tá, mas se eu for profissional que vai falar com o presidente, você está falando que você vai ser inacessível. Negativo, você vai falar com o presidente, só que você não vai... Não, você vai falar com o presidente, só que você não vai precisar do presidente para você entrar no CREA para dar um curso, para dar uma palestra. Você vai competir igual. Quem vai fazer isso é o sistema. Entendi. O amiguinho que vota no Anibolete não vai mais ter isso. E como que você pretende treinar a equipe para isso? Ué, como é que se treina uma equipe? Inclusive esse empreendedor pode ajudar no treinamento. Que ele vai fazer quando ele der esse curso dele, e se for de relevância, e que se o pessoal der uma boa avaliação para ele, vai diminuir o tempo dele de dar um novo curso, ele vai criar o quê? Ele vai criar pessoas para reproduzirem aquilo ali. E sabe quem vai ser homenageado hoje no CREA, Renato? Não é mais aquelas pessoas carimbadas, não, vão ser essas pessoas. A medalha empreendedor. Esse cara que vai ser homenageado no CREA. Aquele cara que plantou ali, fez uma coisinha, aquela agricultura familiar, esse não é só um engenheiro, não. Esse cara que deu um exemplo da engenharia, que não necessariamente ele é um engenheiro, mas na casa do engenheiro, sim, ele vai estar representado junto com o engenheiro e eles vão lá falar daquela tecnologia, daquele trabalho, para quê? Para fomentar o empreendedorismo. Cara, você mexeu num ponto importante. Então vamos mexer no formigueiro? Vamos. Já que você é o cara... Precisamos falar da Universidade do CREA, mas vamos lá. Tá, agora eu vou botar vou botar a sua mão no formigueiro, a minha não, a sua. Né? Vamos falar de tecnologia. Você batia muito no CREA porque não tinha tecnologia dentro, servidores de lá não funcionavam, portal não funcionava, não sei se funciona mais, né? Não tinha backup. E aí? O que você pensa sobre isso aí? Como é que você quer mudar alguma coisa a respeito disso aí? Isso é o calcanhar de Aquiles, Renato. Nós vamos precisar de mexer... Tá falando de CREA Rio, tá? CREA Rio. Nós vamos precisar de mexer naquele sistema lá que ele vai funcionar. Você mexeu num ponto importante. Se o profissional hoje... A denúncia eu fiz há uma semana atrás. Eu acredito que hoje ainda não resolveu. Se o profissional for hoje no sistema, eu conheço o sistema bem, entrou no profissional ou na empresa, na coluna da esquerda para a direita, vem o CREA, vem o nome, vem a função, depois vem a responsabilidade técnica que ele assumiu e vem a RT. Aí tem uma lupazinha, você clicou ali, até 50 vai, ela consegue listar, mas assim, vai o cara sofrendo, ele vai lá na lupa 50,
né? Vamos supor que ele tenha um número maior que 50. Aí quando vai abrir, não abre 50. Aí ele vai lá, onde no quadro que abre, 50. Aí ele volta lá na lupa, também não abre. Aí tu fecha o sistema. Aí tu volta de novo. Até 50 você consegue. Aí ele começa assim, ó, 5, 10, 20, escalonado. E aí tem o todos não abre de jeito nenhum. Olha que sofrimento. Ou seja, uma coisa que deveria atender, inclusive, o portal da transparência, não funciona, o sistema não funciona. Então nós precisamos mexer naquilo ali. Não conheço o CREA por dentro. Não conheço o CREA por dentro. Acredito que o CREA tem problema. Outra coisa que eu soube é que aquele certificado, eu soube, não sei se é verdade, o certificado de assinatura dos funcionários estão vencidos, certo? É uma coisinha aí também que a gente sempre, entre aspas, sabe? É verdade que o pessoal vende, cara, carteirinha de CREA. Vendendo. A gente, essa coisa nós tratamos como... Não estou afirmando. Essa coisa que você falou aí, a gente trata como suspeita. Olha, bom, vou falar mais uma vez, eu vou abrir aspas, suspeita. A gente escuta essa coisa assim, negócio de acervo técnico, a gente escuta isso por aí, sim. Agora, infelizmente, até hoje não chegou na minha mão. Porque se chegar, é por isso que eu sou o único de oposição. É por isso que eu sou o único de oposição. Se chegar na minha mão, eu vou me manifestar. E vou encaminhar para o setor responsável. Vou encaminhar para o setor policial, para o segmento policial e judicial. Então, a suspeita existe. É igual uma lenda, Renan. Se é uma lenda, ainda não chegou, não materializou na nossa... Agora, quem tiver isso, que se quiser mandar para mim, pode mandar, que eu me encarrego de fazer o que tem que ser feito. Mesmo não sendo presidente, né? Não, isso em qualquer circunstância, eu sempre fiz. Eu sou perseguido há mais de 20 anos dentro do CREA. Qualquer circunstância. Sendo presidente ou não sendo presidente, a minha postura é a mesma, não muda nada. Vamos lá. A universidade que você falou aí... A universidade do CREA, a pessoa fala assim, pô, mas você vai fazer uma universidade... O propósito do CREA é esse, claro, mas até seria legal ter universidade do CREA, mas eu preciso ser célere. Por quê? Porque o profissional não aguenta mais esperar. Então, se eu mandar para todas as universidades, está lá no sistema aberto, para quem quiser, olha, se quiser se conveniar no CREA, o CREA dá toda a infraestrutura. É a sala, é a água, o IPTU, é a luz, é tudo. A universidade só vai entrar com o professor. Claro que é evidente, vai cair muito o valor dessa mensalidade. E vai ser disponível para quem tem CREA. E para quem Então, na verdade, não vai ser uma universidade de formação, vai ser uma universidade de aperfeiçoamento. Não, ela vai ser essa aí de aperfeiçoamento. Nós podemos fazer, igual a engenharia.org pode dar um curso lá, fazer uma coisa mais ampla, ou um profissional, igual eu falei para você, com a entidade. Não, vai ser uma universidade mesmo. Vamos pegar uma universidade qualquer aí que existe aí no mercado. Ele entrou no sistema, se credenciou e ele pegou lá no endereço do CREA uma sala para dar uns cursos lá, por exemplo, de engenharia, seja ele civil, elétrica, mecânica, seja lá o curso que ele quiser lá, colocar lá. E aí esse curso vai ter um valor diferenciado, ou seja, enquanto o mercado paga o valor X, lá de repente vai pagar meio X. Por quê? Porque ele só está entrando como professor. E quem pode entrar nessa universidade do CREA? Quem tem CREA, eu vou fazer uma pós-graduação, ou então vou fazer a segunda engenharia. Esse cara pode, ou então os filhos, os dependentes dele, ou seja, o meu filho vai fazer engenharia, ao invés dele pagar o dobro lá fora, ele vai pagar metade do CREA. Por quê? Porque o custo é a metade, porque não incide na planilha o espaço, o IPTU, a água, tudo, porque isso aí quem está dando é o CREA. Então a universidade do CREA é possível, e por isso que eu sou o único de oposição, Renato. Entendi. Cara, vamos falar de um assunto agora que é importantíssimo, né? Investimento e representatividade das entidades de classe. A gente sabe, a gente tem amigos em comum aí que falam que as entidades de classe no Rio de Janeiro, e realmente eu concordo com ele, não tem representatividade nenhuma a não ser clube e SENGE. E aí? A proposta inicial é aquela que eu falei, retirar o SENGE do plenário, não vai ser nada exacerbado, vamos conversar, vamos negociar, vamos dialogar, vamos buscar o entendimento com o SENGE para fiscalizar o salário mínimo profissional, lei 4950 de 66, que você sabe que já tem aquela proposta de lei aí de congelar salário, aquela coisa toda. Então vamos buscar negociação, o SENGE vai fiscalizar isso, tudo que tiver dentro das prerrogativas institucionais de benefício
de pagamento, por exemplo, que puder ser feito, nós vamos fazer com o SENS para fiscalizar o salário mínimo profissional, mas no plenário não dá. E aí as associações, aquilo que você falou, clube de engenharia, nós vamos rever aquela legislação. Por que eles têm a metade do plenário? Nós vamos rever aquela legislação, vamos ajustar isso aí. Quem estiver dentro da legislação tá, quem não estiver vai ajustar. E nós vamos criar as novas associações que vão aí para o próximo mandato, porque elas precisam ter 3 anos, certo? Desburocratizar para aquelas que já estão criadas e não tem só representações, entendeu? Para quê? Para fazer um plenário plural, um plenário democrático. Entendi. Para deslanchar as questões da engenharia. Para poder ouvir o profissional. Aquele profissional que você falou que não sobe no CREA, que tem uma roleta. Tá, como que eu vou ouvir o profissional? Opa, você mexeu num ponto importante. Olha só, eu falei para você, tem uma roleta, não é isso? A Casa da Engenharia. Renato, eu já denunciei no Corpo de Bombeiro, Renato. Não sei como é que está. Denunciei há 4, 5 anos lá atrás que a porta da sobreloja ela era trancada. Então você poderia descer por um lado ou pela sobreloja, ela é trancada. Outra coisa, tem roleta no atendimento e uma porta de emergência fechada, certo? Então, essas coisas. Aí você falou, assim, como entrar? A roleta até concordo. Inibe. Mas aquele chipzinho do cara não serve pra porcaria. Não serve de nada. Além da questão de segurança, inibe. E aí, olha o coletivo, como é que as coisas engrenam. Ó, eu vou falar da roleta para chegar no atendimento, eu vou falar do bloqueio, vou falar da bermuda, por exemplo, do bloqueio, e vou falar como é que você faz para o engenheiro. Olha só, o engenheiro vai subir, vai lá para os 2 últimos andares, que nós vamos fazer um grande auditório que vai ser usado para formatura, um espaço gourmet. O engenheiro não vai falar com ninguém, ele vai direto lá tomar o café dele, almoçar, participar. Isso, e o coworking, inclusive com computador ali no próprio atendimento ali, quando ele está esperando o atendimento, ele está usando ali a internet dele, fazendo o trabalho dele. E aí sim, por que não pode entrar no atendimento do CREA de bermuda, Renato? E outra coisa, será que o profissional não pode levar o pet dele? Então ele foi no veterinário com o pet dele. Eu praticamente não vejo necessidade nenhuma. Não, ele foi no veterinário com o pet dele e ele precisa resolver um problema no CREA. Qual é o problema dele entrar com o pet? E aí tem uma áreazinha ali que ele vai ficar naquela área com o pet e vai ser atendido, cumprindo as prerrogativas de lei. Nibolete, vou te dar aí o seu momento aí junto com os profissionais, tá? Para você se comunicar com eles, pode olhar para a câmera. Não, eu vou falar mais um detalhe, uma proposta que você não falou. Existem algumas empresas, tanto a Rio Luz na prefeitura, para os engenheiros que são cadastrados para fazer projeto na prefeitura, no bombeiro, que existe uma taxa de cobrança muito alta. Os profissionais falam isso. Então nós vamos ajustar, é um diálogo, nós vamos ajustar com o responsável pelo aquele órgão. Para quê? Para baixar aquela taxa de cobrança. Tem outra coisa dentro do CREA, olha como é que o CREA funciona. Não funciona nem entre os amiguinhos, né? Existe aí a comissão de meio ambiente. Aí o próprio conselheiro falou para mim assim, quem escolheu o representante lá no órgão de Estado foi o presidente. Isso o conselheiro falou para mim. Não, vai cumprir as prerrogativas. As câmaras vão ter autonomia para fazer o que tem que ser feito. Então a Câmara do Meio Ambiente ela vai votar e vai escolher um representante para atuar lá no setor público. Não vai ser o presidente que vai fazer isso. Então, a gente vai buscar um CREA de união, de unidade. Nós estamos aqui num processo eleitoral em que qualquer um pode ser eleito, certo? Mas o profissional, ele tem a responsabilidade agora de ir votar. Quer mudar? Vai votar. A ousadia aqui de ser candidato é minha. Vai votar não, né? Puxa o celular e vota. Puxa o celular, exatamente. Quer mudar? Vai conectar. Certo? Ele conecta ali na hora ali e vota. Inclusive, dá essa prerrogativa profissional, como é que é? A facilidade. Particularmente, eu gostaria que o profissional, entre aspas, né, tomasse vergonha ali e fizesse isso, porque vou te jogar uma bomba agora no lombo. Manda pra mim. Agora vou jogar eu gosto disso, eu gosto de você por isso. Então tá, eu quero saber como é que você vai fazer para poder acabar com os currais eleitorais que eles já estão formando. Os currais eleitorais eles já estão formando, então as alianças, você vê que 2 candidatos se uniram, né, numa candidatura só,
e está aí disputando os currais eleitorais. O curral eleitoral são 5 mil profissionais, nós temos 150 mil, Renato. Se esses profissionais pegarem, outra coisa, para dar resposta, Renato, para verdadeiramente dar resposta, Renato, o profissional de engenharia tem que trazer a responsabilidade para ele. Porque, volto a dizer, a ousadia é minha, eu sou o único de oposição. Mas quem muda não é o Anibolete, quem muda é o profissional. É o cara que fala assim, pô, eu estou aqui nessa atividade aqui, mas eu sei que o Anibolete pode me propor uma coisa que vai me dar uma condição de melhor atuação, que a sociedade vai falar assim, eu até falo o nome do Anibolete, que eu não sou engenheiro, mas falei pro meu conhecido que é engenheiro. Por quê? Porque ele vai me dar a segurança. Então que a gente precisa dar uma condição boa para o profissional e para a sociedade a segurança, mas o profissional precisa de ter a responsabilidade de pegar o celular e votar. Por quê? Porque essa eleição pela internet, a primeira eleição pela internet, o engenheiro tem que dar uma resposta. Ele tem que votar em bloco. Não é meia dúzia de profissionais. Ganhou a eleição com 50 votos de diferença, não. É uma vergonha isso aí, né? É uma vergonha. O profissional tem que gritar, ele fazer ouvir a voz do profissional. O presidente ser eleito com 2% de... Um presidente ser eleito com 1.000 votos, Renato. E outra coisa, você vai falar no número de profissionais, falamos, e da arrecadação? Pois é. Um conselho que arrecada 150 milhões no ano, Renato. Sim. Que tem salários altíssimos. Salários altíssimos. 100 milhões. 100 milhões no ano, então. Com salários altíssimos. Não, no ano não. 100 milhões no ano não. Na verdade, ele acumulou do último mandato, né? Não. A informação que se tem, se você pegar o valor da RT e multiplica para 150 mil profissionais, você vai ver que o número é alto. E depois nós temos a RT. Mas desses 150 mil, nem todos eles estão em dia, né, cara? Mas... E a RT? A última gestão acumulou 100 milhões, aí vai chegar em 100 milhões. Mas foi um acúmulo. Vamos colocar em 100 milhões, 100 milhões. E aí? Tu acha que tem gente de olho nesses 100 milhões? Você tá de olho nesses 100 milhões? Não. Tu não tá de olho nesses 100 milhões, não? Não, os 100 milhões, os 100 milhões vai ser para fazer a mudança que tem que fazer. Acredito eu que vai sobrar, hein? Tomara. Acredito eu que vai sobrar. Agora são vários pontos aí importantes e para discutir, para dialogar, que é aquilo, quando nós falamos da eleição, o profissional ele tem que... Agora fica muito fácil, realmente, ele sacrificar um horário de almoço para votar, para uma coisa que ele não está nem aí, que ele odeia. Você vê, os profissionais estão sendo perseguidos, Renato. Estão sendo multados, perseguidos e encaminhados para a Polícia Federal. Que conselho é esse? Por causa de quê? Ué, porque pseudo fraude numa CAT, certidão de acervo técnico. Aí você, no paralelo, você me levantou assim, mas você acha que existe essa coisa da venda? Já ouvi, mas é uma suspeita. Mas eu ver o profissional ser perseguido e ser mandado para a Polícia Federal, isso eu já vi e vejo toda hora. Olha, o CREA está com a administração tão deficiente que ele, quando nós fazemos a RT, eu faço o RT de retirança de kit de ambulância, certo? Aí a gente, um dia, só que o boleto vem com 5 dias para pagar. Quando você paga no dia do vencimento do boleto, certo? E você não falou da anistia, das multas, essas coisas todas, vamos chegar lá. Quando você paga no dia, o CREA te cobra uma taxa de incorporação. Por quê? Porque você pagou fora da data, certo? Me chegou o caso uma vez, o colega me mandou, olha que situação, olha a suspeita aqui, ó, vamos na suspeita. O colega me mandou um caso de uma suspeita de uma fraude num acervo técnico, que ganharam uma licitação lá numa cidade do interior, certo? Especificamente, é uma cidade do interior, que eu estou em dúvida das duas que tinha aí. Aí eu levantei, escrevi tudo, fiz um laudo, só que eu fiz isso um dia, e fiz a RT e paguei no dia do vencimento do boleto, 5 dias depois. Eu paguei uma multa. Detalhe, o CREA, ao invés de pegar e dar aquela resposta, daquela coisa, já estava tudo feito pelo CREA, eu já materializei tudo. Não, o CREA foi pedir a outra prefeitura para dar informação que aquele gestor que era secretário naquela cidade, hoje ele é vereador na outra. E até hoje não resolveu o caso. Olha que situação. A outra mesma coisa, com a certidão de acervo técnico, mandaram ela para a Polícia Federal. E ela tem a carta dizendo, a pessoa, o contratante, que assinou o RT, dizendo que ele assinou é dele. E
a empresa que executou falando que executou a obra e ela está com o processo da Polícia Federal. Que CREA é esse? Complicado. Então, não é esse CREA que queremos. Então, o profissional agora, ele tem a facilidade. Se ele chega hoje, no momento, e ele não vota, dos 100 mil aptos, a gente tem que botar muita gente para votar. Olha só, isso é a democracia. Ele escolhe quem ele quer votar. Na verdade, você quer acabar com o monopólio, né, cara? A gente quer acabar com o correio eleitoral, com os grupinhos. Entendi. Entendeu? Entendi. Cara, o espaço é teu aí. Agora, a liberdade para ele vota em quem ele quiser. O espaço é teu aí. A gente já completou basicamente uma hora aí de conversa. Vou dar o mesmo tempo para os outros profissionais que vão vir conversar. E eu vou deixar esse espaço para você falar direto com o profissional, olhando para a câmera, tá? Para você pedir seu voto, para você convencer as pessoas de que elas têm que votar em você. Então, profissional, o diálogo e a conversa e a mensagem, ela é pragmática. Quer mudar, vai votar, ou seja, basta conectar. Agora está na sua mão. Você pega o seu celular, pega o seu computador, vai lá e conecta e vota. Escolha o seu candidato. Independente de ser A, B ou C, você vá, pega o seu celular e vote. Isso é a premissa número 1. E aí você escolhe. Você está satisfeito com o CREA? Vota no que estão. Não vota em mim não, porque não tem nada a ver com eles. Certo? Está satisfeito com o CREA? Vota naquele lá. Agora, se você não está satisfeito com o CREA, eu sou o único de oposição. Dá uma olhadinha antes de votar, corre nas redes sociais dos candidatos, você vai ver que eles estão todos juntos. É o clube de amigos. Clubinho de amigos. Eu não. Inclusive tiveram 2 que já juntaram, né? Eu não. Você não vai me ver nesse clube de amigos. Eu não quero nada do CREA, apenas ser o presidente para fazer as mudanças e as transformações que os profissionais precisam, porque eu trabalho lá fora, eu tenho várias RTs e eu sei das dificuldades que os profissionais precisam. Então, a resposta nossa tem que ser pesada. A nossa resposta tem que ser maciça. Pega o celular e vota e vamos fazer a grande festa da democracia com a grande resposta dos profissionais, uma votação pelo menos razoável, um nível aí acima de 20%, é uma votação razoável, que na história só tivemos 5%, e nesse 5% só ganhou um clubinho de amigos. Eles já estão negociando quem vai assumir o quê, quem vai fazer o quê, quem vai para a associação tal, quem vai ser o conselheiro tal, quem vai para o CREA. Então, é isso, a mensagem é essa. Não está satisfeito, a Nibolete é o único de oposição, estou aqui para representá-lo. No nosso Instagram está lá, Fernanda Nibolete com 2 N's, Facebook. O nosso telefone também vai encontrar fácil, 96-470-2856. E com a Nibolete todos vocês têm acesso. Pode falar a hora que quiser, inclusive trabalho 20 horas por dia. Vai me ver conectado 20 horas por dia. E a festa da democracia. A Nibolete, o único de oposição. Bom, quero te agradecer, né, pela tua presença aqui, né, e pela carne que a gente queimou. E até como uma mensagem final, eu quero agradecer também, e eu acho que entidades como a engenharia.org é muito importante para alavancar essas transformações, essas mudanças, e igual a você, nem vão surgir, existem aí vários parceiros querendo participar, e eles, como viram a porta fechada, porque está no clubinho de amigos, quantos peritos querem ir no CREA dar seu curso de perícia? Por que só 1, 2 dão esse curso de perícia? Quantas associações, quantas entidades, quantos empreendedores querem ir no CREA participar? Não, é sempre aqueles mesmos homenageados. E isso vai acabar no CREA. O CREA vai ser democrático. O engenheiro vai ter orgulho de frequentar o CREA e dizer: eu sou engenheiro.